é sempre um prazer imenso ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, nosso programa que faz de tudo para lhe ver sorrir, de corpo e alma. E hoje o programa está muito especial. Nós vamos entender sobre a preciosidade do tempo e a delicadeza das suas tramas. Eu recebo a pauta cedinho e hoje eu confesso que eu sorri de alegria por poder levar para vocês temas tão poderosos como o exercício físico é uma estratégia assertiva para nós da geração 50 a mais vivermos mais e melhor. Vamos passear e entender sobre os bancos digitais. E também, você já pensou onde os lírios floresciam? Pois nós vamos embarcar nesta viagem literária. E também, será que é preciso tempo para ganhar dinheiro? Você cuida do seu tempo, vírgula, e do seu dinheiro? Este é o nosso De Bem com a Vida. Aconchegue-se na poltrona e sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Eu vou colocar os óculos, porque o currículo da minha convidada é um livro. É a bacharel e licenciada em Educação Física pela Faculdade de Ciências da Saúde do Instituto de Porto Alegre, Clarissa Biel Printes. Muito boa noite. Boa noite, Cris. Muito obrigada pelo convite de poder estar aqui, né, compartilhando um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é tão atual, importante, né, e tem um espaço para a gente poder afirmar, né, esse saber, né, essa experiência, eu acho que foi de muito bom gosto. Muito obrigada. Nós que agradecemos. A Clarissa também é doutora em Ciências do Esporte pela Universidade de Córdoba, doutora em Gerontologia Biomédica da Escola de Medicina da PUC, sócia proprietária da empresa Piaf Brasil, onde atua como gestora, coordenadora do programa de incentivo à atividade física para idosos, para nós. Lá nós vamos nos sentir bem atendidas, acolhidas, e eu garanto que a gente tem assim, uma perspectiva boa de investir no nosso maior bem, que é a saúde. Conosco também a estrategista digital, Fernanda Chaves, e também a consteladora familiar, Cláudia Fortuna, com forte atuação destacada no Brasil e Portugal. Cláudia é professora e escritora. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cris. Doutora Clarice, começo contigo. O exercício físico é um remédio universal para uma vida longa e saudável? Com certeza, né? Hoje acho que a ciência foi muito bem construída, né? Nessas últimas 3, 4 décadas, se preparando para conseguir se respaldar, né? E poder trazer isso com muita clareza, né? Que o exercício ele pode ser traduzido, né, como um remédio universal por todo o seu papel, né, de poder atuar não só no combate aos fatores de risco para a saúde, né, mas também prevenindo diversas doenças crônicas, né, nós estamos falando aí de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, o câncer, né, problemas relacionados com as questões de transtornos mentais, né, transtornos de humor, né, a depressão, a ansiedade. Então, ela tem esse poder de remédio universal para atuar sobre os problemas de saúde, mas a atividade física ela não se esgota aí, né? Ela tem todo o seu lado também que a gente pode trazer assim, um lado invisível, né, do exercício, onde a gente conhece muito bem sobre a importância do efeito no que constrói a autoestima, né, da pessoa, no que constrói a confiança, no que constrói a resiliência. Uma pessoa ativa, ela tem muito mais consciência sobre os seus limites,
físicos, sobre conhecer barreiras, né? Então, ela constrói também, a partir daí, um autoconhecimento através do movimento. Então, o exercício, ele é algo muito mais alargado do que se esgotar na questão da biologia, né? Ele se expande para isso, né? Clarissa, nós aqui no Rio Grande do Sul, e as gurias podem concordarem ou não, nós temos um hiato, né? No período de inverno, a tendência é de nós ficarmos mais reclusas. Especialmente para as minhas amigas e para os meus amigos 50 a mais, ainda que a gente venha de uma reclusão, ainda que nós estejamos numa fase madura, é possível ganhar saúde recomeçando com atividade física? Ou o tempo perdido está perdido? Nunca, né? O tempo, ele é sempre um investimento, né? Então, o tempo, né, vai ser sempre uma proposta da pessoa poder ganhar saúde e não perder saúde se ela puder investir nele. Então, não tem tempo perdido, né? E o exercício dentro da vida da pessoa, considerado como um hábito de saúde, a pessoa não tem, hoje eu acho que dá para dizer assim que a pessoa não deve escolher ou não fazer atividade física. Fazer atividade física deve ser integrada na cultura da vida da pessoa, né? Assim como uma boa alimentação, como um sono regular. O exercício, ele deve ser integrado. Então, se faz chuva, se faz sol, né? Isso são condições que a gente deve procurar adequar, mas buscar, né, por um espaço onde a gente sinta essa sensação de pertencimento, para criar vínculo, para poder continuar. Então, faça chuva ou faça sol, tu vai estar lá, né? Seja inverno, seja verão, porque o corpo precisa do movimento, ele precisa se manter. Então, não existe sazonalidade, né? Existe consistência e continuidade, né? Esse que é o objetivo. Clarissa, acontece, e a gente tem recebido alguns comentários, que a decisão de ir para uma academia já é uma decisão vitoriosa, mas chega lá e é um ambiente, é um cenário de Barbies, né? Assim, é muita musculação, é muita gente jovem, e acontece das nossas amigas, especialmente as mulheres, se sentirem refratárias. Na PIAF, nós podemos ter este olhar acolhedor para a geração 50 a mais, para quem não tem essa disponibilidade, esse vigor, eu diria, para o movimento? Então, Cris, eu penso assim, para já, né, fazer exercício físico não é sinônimo de academia, né? Nós podemos fazer exercício físico fora da academia, né? Claro que é sempre importante ter uma orientação de um profissional, né, de educação física, para poder orientar e não ter que sempre ser dependente de um espaço. E hoje, né, concordo contigo, né, nem os nossos espaços, eles não estão bem preparados, vamos dizer assim, para poder estar recebendo o público 50 a mais e, sobretudo, os 60 a mais. Os 70, né? os 80. 70, os 80, porque o próprio profissional precisa ter, não é só conhecimento e preparação, ele também precisa ser, ele também precisa ter um perfil para isso. Então, realmente, o espaço é algo muito peculiar, né? E nós, dentro do PIAF, o que a gente procura constituir lá é um clube de saúde, né, através do movimento, acolhedor e direcionado para esse perfil de pessoas, né, onde elas se encontrem,
lá dentro, onde elas desenvolvam vínculos lá dentro, e o vínculo vai para além do vínculo com o exercício, é o vínculo interpessoal, o vínculo com o próprio desenvolvimento pessoal. Quando tu consegue desenvolver e cultivar isso, a pessoa vai permanecer ali, né? Aquilo vai fazer parte da vida dela. Aliás, ela já não vai conseguir não se ver mais indo ali, que é o que acontece hoje com os nossos 300 participantes. Opa! Parabéns. Fernanda, falar em tanto participante, o que nós temos hoje em relação aos bancos digitais que estão dando tanto o que falar? Então, esse é uma pauta interessante, né? Porque existe uma insegurança hoje, tanto pelos bancos físicos, aqueles tradicionais que a gente já conhece, e os bancos digitais, o que vai acontecer. Mas, sem falar sobre política e economia, eu quero dar dicas práticas para quem é empreendedor sobre as diferenças desses bancos, porque eu recebo muito esse questionamento, principalmente agora nesse nosso momento, ao que fazer. Quando tu está dentro de uma instituição dessas normais que nós já conhecemos, tu tem as taxas, mas tu também tem o atendimento dentro da agência. Então, para quem é 50 a mais, 60 a mais, pode ser muito mais interessante esse contato físico. Mas se a gente olhar com cuidado para quem é empreendedor, quem tem um negócio, quem está montando um negócio, a importância de tu ter um aplicativo de um banco que não vai ter taxas. Tu vai conversar com o gerente online, vai ser uma ferramenta te atendendo? Sim, vai ser uma ferramenta, mas tu não tem taxas, tu pode fazer emissão de boletos. Para quem tem um negócio virtual, tem várias ferramentas que são totalmente aptas a fazer toda a gestão financeira da tua empresa, desde o recebimento, quando tu envia o link de um cartão de crédito para um comprador, e até os teus pagamentos podem ser feitos por ali. Então, é importante a gente começar a analisar todas as possibilidades, porque tu pode ter um grande ganho financeiro quando tu paga menos taxas. Eu acho que para o empreendedor isso é bastante importante. Então, quando tu vai fazer um Pix, tu já usa lá o teu banco tradicional, então tu já tem uma habilidade no aplicativo. Então, experimente um banco digital, pode ser uma ótima sugestão agora para final de ano, quando você quer movimentar as vendas e ter um custo menor em tarifas bancárias. Perfeito. Falando em banco, falando em tarifas, em seguidinha depois dos comerciais, nós vamos entender um pouquinho mais se para ganhar dinheiro a gente precisa de tempo, com a nossa consteladora Cláudia Fortuna. Voltamos em seguidinho. Voltamos aqui no De Bem com a Vida, mandando um abraço muito especial aos nossos apoiadores, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, Arte de Fazer Delícias. Você quer um evento de sucesso que ofereça experiências gastronômicas assertivas? A Arte de Fazer Delícias. De passeio, a arte feminina em todos os sentidos. Editora Coralina, você quer o seu livro na hora certa, que tem tudo a ver com o seu momento, um momento de lazer, um momento de estudo.
confira os títulos da Coraline. Hoje eu estou muito bem acompanhada, aliás, a minha companhia perfeita, livros, livros e livros. E tem também a Casa de Escriba, se você quer escrever o seu livro e não sabe por onde começar, faça contato com o time da Casa de Escriba. Seguimos, então, com a doutora Clarissa, a nossa consteladora Cláudia Fortuna, e junta-se a nós o advogado Jorge Ricardo Gradim, escritor, músico e compositor. Muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Cláudia, para ganharmos dinheiro, nós precisamos de tempo? Bom, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Como a nossa querida Clarice que falou, ela falou sobre investir na saúde. Não é gastar tempo, é investir na saúde. E eu fiquei pensando sobre isso, de fato é investir. E quando a gente investe em saber, em livros, em arte, em aprimoramento pessoal, nós estamos investindo, não gastando tempo. Então, nós passamos a ter um tempo de mais qualidade. Por que eu digo tempo de mais qualidade? Porque o tempo passa igual. O tempo passa igual. Tic-tac, tic-tac. Ele vai passando. Se eu faço algo bom, eu tenho uma sensação de tempo diferente. Muitas pessoas vivem 80, 90 anos. Sem qualidade de vida, tem graça. Elas querem, às vezes, até morrer. Nossa. Porque não tem qualidade de vida. Então, fazer coisas diferentes, investir em coisas diferentes, inclusive no seu próprio corpo, que é o seu maior patrimônio, para aguentar viver 50 mais, 60 mais, 70 80 mais, 80 mais. Nós precisamos ter qualidade. E isso é investimento. Então, eu estou ganhando saúde e, de uma certa forma, tempo. E aí vem uma coisa interessante. Eu ouvi, agora bem pouco tempo, numa imersão que eu fiz com uma pessoa bem bacana até. Ai, não consigo me lembrar o nome da menina. Fornari. Bom, enfim. Bom, mas ela disse uma coisa muito interessante, que ela disse assim, todo profissional que tem um ticket menor do que o seu, quer dizer, tem uma hora menor do que a sua, pague. Pague para fazer as coisas, para você poder se concentrar no que realmente você faz bem. Eu fiquei pensando naquilo, às vezes tu diz, não, eu mesma vou limpar minha casa, né? Ou eu mesma vou pintar minha casa, ou eu mesma... E está tudo certo, porque a gente pode sim fazer até como demonstração de habilidades e desenvolvimento de habilidades, e até como economia. Mas quando isso custa um tempo precioso de trabalho focado naquilo que tu faz bem e que faz falta para as outras pessoas, trabalho focado naquilo que te dá prazer, está na hora de... Tem que repensar. Tem que repensar se vale a pena você interromper a sua escrita, ou a sua composição, ou o seu exercício a sua petição físico, em prol de algo que outra pessoa também precisa ganhar. Precisa fazer a fortuna girar. Um passo atrás é sempre o lugar mais distante. Esse é o título do livro da Cláudia. Olha, eu vou falar sobre esse título. Isso era uma briga entre eu e meu irmão, que a gente dizia assim, o que é mais longe, o Japão ou a China? E um argumentava que era o Japão, o outro dizia que era a China, mas na questão depende se eu vou de leste para oeste ou de oeste para leste. Né? Claro. Então, essa menininha em cima desse globo aí, ela está direcionada, né,
indo num caminho. O volume 2, ele tem a menininha virado para o lado contrário e é de oeste para leste. Então, porque não tem vencedor nisso, né? Essa discussão é uma discussão daquelas eternas. E o que acontece com um passo atrás? O lugar mais distante que eu posso percorrer, eu vou chegar exatamente um passo atrás de onde eu estava. E aí vem uma coisa muito interessante: se eu dou esse passo para trás, eu me coloco num outro lugar. Que eu não preciso, às vezes, percorrer tudo aquilo para ter uma compreensão diferente do que eu estava tendo. Então, às vezes, recuar as opiniões, às vezes, ser flexível, às vezes é o lugar mais distante que a gente tem. É o lugar mais difícil de se chegar. E muito oportuno essa reflexão nos dias de hoje, porque as coisas estão tão conturbadas e os ânimos estão tão exacerbados que às vezes a gente não consegue fazer a diferença entre reagir e responder. Falar em responder, Jorge, onde os lírios floresciam? Esse é o título do livro que nós vamos ver a capa agora, e eu queria que tu nos respondesse essa pergunta. Bom, esse romance ele vai ser lançado agora no mês de outubro na Feira Literária de Butiá, da cidade da região carbonífera. E para minha grata felicidade, então eu fui convidado para ser patrono da Feira do Livro da cidade de Butiá desse ano. Parabéns. E então eu estou fazendo o lançamento oficial de Onde os Lírios Floresciam, exatamente na feira, que vai se iniciar dia 7 de outubro. 7 de outubro, Butiá, todo mundo de Butiá vai estar lá, e nós também vamos, porque a Feira do Livro sempre é um acontecimento maravilhoso, em todos os sentidos. Mas qual a mensagem desses lírios? Certo. Bom, esse é o meu quarto trabalho. Eu vi, já tem vários. Nós falar... temos o Pacto, que é pela editora Coralina. A nossa Coralina. Isso, a nossa Coralina. E Onde os Lírios Floresciam também vai ser pela Coralina. Esse é um livro de contos, que foi lançado ano passado. E o romance Lembranças de um Grande Amor, que foi lançado. Esse livro foi Lembranças de um Grande Amor, é um romance também. E eu lancei ele em 2022. E ele foi, no ano de 2016, ele foi um dos finalistas do Prêmio Sorianos de Literatura. Opa! Na categoria Criação Literária, em 2016. Mas eu só consegui editar e lançar ele no ano de 2022, né? E em 2024 saiu O Pacto, que é um livro de contos. E agora, então, eu trago aos meus leitores Onde os Lírios Floresciam, onde eu pego toda a história das vilas operárias, das antigas vilas de São Jerônimo, que era a vila de Arroio dos Ratos, a vila de Butiá, a vila de Minas do Leão, a vila de Charqueadas. Todas eram consideradas vilas antes de serem cidades, né? Hoje são todas cidades da região carbonífera. Então, eu trago a formação das vilas, desses povos ali da região, e trago muitos personagens históricos e junto com os meus personagens fictícios. E conto toda a história da formação das vilas operárias. Tá aí uma dica para você conhecer um pouquinho da nossa história, e uma outra dica para você conhecer a sua própria história. Clarice e Cláudia, a terceira idade não é um fim, mas pode ser um capítulo repleto de possibilidades. Sim ou não, rapidamente? Com certeza. Podemos? 70 anos dizem que é o ápice intelectual. Sim. É onde nós estamos mais maduros e mais propícios a dar. Um estudo da
Universidade Harvard. Clarice. Com certeza, toda fase é uma fase de reflorescer e de florescer, e as idades 60 mais, 70 mais, 80 mais, são sempre novas fases para a gente poder recolocar nossos propósitos, trabalhar as nossas vontades, né? Poder ser e fazer o que entendemos de mais importante. E para isso, Cris, a funcionalidade é muito importante, existir e estar plena. Então, escreva em post-it, no espelho, no refrigerador: sedentarismo é ruim, é vilão. Uma frase, porque o tempo urge, 27 minutos não são nada, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, assim, qual o melhor recado para bem poder tramar as fibras do tempo? Cláudia. Só vale a pena ter tempo se ele for de qualidade. Ai, que lindo! Você, Muito nosso bonito. advogado, Muito compositor, escritor. O tempo é agora. Inclusive é o nome do CD do meu terceiro disco que eu estou lançando com a Estação do Tempo, que é a minha banda de rock de Novo Hamburgo, chamado O Tempo é Agora, O Tempo é Agora, que vai ser lançado agora no mês de setembro, o terceiro disco da Estação do Tempo. Então, o tempo é agora. Quanta cultura, quanta informação, quanta arte isso nos deixa de bem com a vida, Clarice. E o tempo? Que o tempo também é movimento, né? O tempo, através do uso do movimento, pode permitir transformar o movimento em liberdade, né? A saúde em vitalidade e a longevidade em plenitude. E também não quero encerrar sem aquele nosso recado semanal de que contrate experiência que transforma. A contratação da geração 50 mais, ainda mais agora que ela vai, quem estiver parado vai se movimentar, ela consegue dar um atendimento diferenciado e também faz toda a diferença na geração de completos. Um grande abraço, uma excelente semana, muita saúde, muita paz, muito movimento e muita leitura. Até o nosso próximo. Te bem, Maria.